Boa noite para todos vocês. Eu já vou começar contando uma história zen para vocês. Mas eu vou pedir uma coisa. Eu vou pedir para que vocês escutem essa história e depois esqueçam essa história, tá? Sobre o que ela pode dizer para a gente vai pensar nisso depois. Por hora, só escutem, tá? A história ela costuma ser chamada de O Despertar de Dogen. Ela diz o seguinte: quando Dogen, o introdutor da escola Soto Zen no Japão, voltou de sua viagem de estudos à China, na qual ele despertou e recebeu de seu mestre Nyojo o grau de patriarca, ele ainda tinha 25 anos de idade. Chegando ao Japão, ele começou a trabalhar na construção de um templo zen em Uji, perto de Kyoto. Certa ocasião, quando Dogen entrava no novo templo, um jovem camponês perguntou: "Sei que você regressou desperto da China, com o título de patriarca conferido pelo mestre Nyojo. Gostaria de saber em que consiste esse despertar." Dogen respondeu: "Eu descobri que os olhos do ser humano se acham em posição horizontal e o seu nariz em posição vertical. Estou absolutamente seguro desse fato e ninguém pode me persuadir do contrário." O camponês perguntou se Dogen tinha compreendido alguma coisa além disso. E Dogen respondeu: "Não, fora isso eu não compreendi mais nada." O camponês, um pouco indignado, retrucou: "Mas a sua resposta não tem nada a ver com o budismo." "Tem razão", respondeu Dogen. "Eu nada adquiri que possa ser particularmente chamado de budismo." E a história termina assim. Bom, algumas semanas atrás, eu falei um pouco sobre o sonho da borboleta do Zhuangzi. Né? Quem participou da palestra viu que a filosofia do Zhuangzi ela podia ser lida na chave de uma crítica aos valores tradicionais, sobretudo os valores derivados do confucionismo, e que essa crítica ela não era apresentada na forma de uma estrutura tradicional, né, de um tratado filosófico com o qual a gente está acostumado. Ela era transmitida por meio de uma narrativa não convencional, de uma história de sabedoria e ensinamento. Né? E a característica dessa história de sabedoria e ensinamento era justamente entortar o discurso lógico, né? Forçar o pensamento para além dos limites da razão. Para enfatizar ainda mais essa questão das narrativas não tradicionais, eu decidi trazer para vocês hoje algumas considerações sobre as histórias zen. Eu acredito que elas deixam ainda mais evidente isso que no Zhuangzi aparece só como uma insinuação. Além de depender de um baita esforço interpretativo e de análise. Então, vamos começar tentando entender um pouquinho o que a gente chama de Zen. Né? Quando a gente fala de Zen, a gente está entrando no espectro das filosofias budistas. Né? E como vocês provavelmente já devem saber, o budismo é uma tradição de pensamento que surge na Índia, mais ou menos ali por volta do 4º século antes da Era Comum, né? Antes da nossa era. Eu não sei quantos de vocês estão familiarizados com a história da Índia antiga, mas só para situar, a gente está falando de uma tradição de mais de 5.000 anos atrás, né? Uma tradição que começa com a civilização do Vale do Indo, com diversas culturas diferentes, a cultura Arapa, uma invasão ariana, entre outros povos que vão se reunindo. As primeiras manifestações intelectuais, digamos, elas aparecem há mais ou menos 4.000 anos atrás, com uma tradição que a gente conhece como hinduísmo. Né? O hinduísmo ele tem um aspecto religioso muito forte, né? Principalmente no seu corpo de hinos sagrados, que são os Vedas,
mas ele também tem um aspecto filosófico muito forte, principalmente nos tratados que são conhecidos como Upanishad, né? É uma civilização que possui uma constituição social e política que se firmou há mais ou menos 3.000 anos atrás. É uma organização baseada num sistema de castas e subcastas muito complexo e muito forte, tão forte que, como vocês devem saber, se mantém até hoje, né? Ele varia muito, ele foi mudando ao longo do tempo, esse sistema de castas, e ele varia de região para região também. Então a gente não pode falar de um sistema de castas único, mas o curioso é pensar que mesmo há 3.000 anos atrás, um sistema político que foi instituído e que foi mudando, ele ainda persiste, né? A versão mais famosa desse sistema de castas, ele compreende mais ou menos 4 castas, né? Pelo menos é a versão mais conhecidas, né? As 4 castas são basicamente os brahmanes, que são os sacerdotes, os intelectuais. Você tem os kshatriyas, que são a segunda classe. Eu digo classe é uma hierarquia mesmo, tá? Um em cima do outro, que são guerreiros, nobres, enfim. Os vaixas, ou vaixás, comerciantes, agricultores, mercadores. E os sudras, que são os servos, os operários, né? Existe, além disso, uma quinta casta que nem entra nesse sistema de tão baixa que ela é, que são os Dalit, os párias, os intocáveis, né? Literalmente os intocáveis, você não pode tocar neles de tão sujos que eles são, né? Essa é a mais baixa de todas as classes. Nesse contexto cultural, de uma tradição do hinduísmo, de uma constituição política, de uma organização política bastante severa, essas castas elas são intransponíveis, tá? Você não passa de uma casta para outra, que teria nascido em algum momento entre 600 e 400, antes da Era Comum, um tal de Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama, que era um membro do clã dos Shakya, que era um clã, na verdade, de kshatriyas, né, da segunda casta, que era originário do Nepal e que depois migrou para Kapilavastu, logo na fronteira entre a Índia e o Nepal. Ele, muito cedo, de acordo com mais ou menos com os relatos que concordam entre si, por volta dos 22 anos de idade, ele decidiu seguir o caminho da vida cética. E esse caminho ele é muito interessante porque é uma tradição, né, de uma vida dedicada à busca de uma evolução espiritual. É uma tradição que, inclusive, também se mantém até hoje. E, na época, o movimento maior que tinha era o Shramana. Os Shramana eram as setas que se isolavam da população. Existe uma tradição na qual eles tinham, existe ainda, né, que pedia autorização para seguir essa busca espiritual para a família, se fossem casados para a mulher, né, e tanto a família quanto a mulher poderia tanto autorizar quanto não autorizar. Escuta, não, você não vai ficar quieto em casa, que aqui é o seu lugar. Mas se por acaso a família ou a mulher autorizassem, ele ia embora e não podia nunca mais voltar a ver a sua família. E se por um acaso ele encontrasse a família na rua ou algo do tipo, ele tinha que sair correndo, não podia olhar, não podia falar, não podia fazer nada. Filhos, pais, mulher, nada. Tinha simplesmente que se retirar, né? Bom, contam que Siddhartha teria, então, seguido esse caminho ascético, mas ele não se deu por satisfeito com isso, né? Na verdade, ele chegou à conclusão de que essa vida ascética ela não ajuda muito, né? Ela não leva ninguém a nada, né? Foi assim que ele percebeu que existia, talvez, em um caminho que não era nem o caminho dos luxos, nem o caminho dos prazeres e nem o caminho extremo do ascetismo, uma solução possível. E assim que ele começou a praticar
o que se chama de dhyana. Costuma ser traduzido como meditação ou como concentração. Tá? No caso do Siddhartha, os relatos que existem sobre a prática dele de meditação trazem um registro conforme o qual ele teria dito o seguinte sobre o dhyana. Eu vou ler para vocês um trechinho. O dhyana é dividido em 4 partes. Né? Ele teria dito o seguinte: tendo ingerido o alimento material e recuperado as forças, afastado dos prazeres dos sentidos, afastado dos estados da mente não treinada, penetrei e permaneci na primeira meditação, que é acompanhada do pensamento inicial e do pensamento discursivo, que é nascida do afastamento e é arrebatadora e cheia de alegrias. Continuando. Ao arquitetar o pensamento inicial e o pensamento discursivo, com a mente internamente tranquilizada e fixa num ponto, penetrei e permaneci na segunda meditação, que é vazia de pensamento inicial e de pensamento discursivo, que é nascida da concentração e é arrebatadora e cheia de alegrias. Então vamos lá. Primeiro estado da meditação é o pensamento inicial ou pensamento discursivo, que é arrebatador e é cheio de alegrias. O segundo estágio é o esvaziamento desse pensamento inicial e desse pensamento discursivo, que é nascido da concentração e que também é arrebatador e também é cheio de alegrias. Continuando. Ao diminuir o arrebatamento, permaneci com equanimidade, com tranquilidade, atento e com a consciência clara, e vivenciei em mim a alegria, sobre a qual os arianos, os nobres, dizem. Não façam identificação com o conceito moderno de arianos, hein, por favor. Vive com alegria aquele que tem equanimidade e está atento. E penetrei e permaneci na terceira meditação. Então, a terceira meditação traz a questão da atenção. Por fim, ao superar as alegrias e ao superar a angústia, ao diminuir os antigos prazeres e tristezas, penetrei e permaneci na quarta meditação, na qual não há nem angústia nem alegria, e que está inteiramente purificada pela equanimidade e atenção. Então, nesse último estágio, há uma dissolução dos afetos, uma dissolução, inclusive, tanto das angústias quanto das alegrias. O que para nós é muito curioso, hein? Porque a gente tem uma espécie de uma apologia à alegria e à felicidade nos nossos tempos, mas a gente vai conversar sobre isso um pouquinho depois. Tá? Bom, o fato é que com essa prática, ele acabou alcançando um nível de compreensão da realidade, Siddhartha, um nível de compreensão a respeito da existência humana e do valor da existência humana muito distintivo. E ele acabou ficando bastante famoso por conta disso, né? E as pessoas começaram a chamar ele de o sábio do clã dos Shakyas. E que vocês ouvirem Shakyamuni se referindo a Siddhartha Gautama, saibam que se refere a essa expressão, né? O sábio do clã dos Shakyas. Ele recebeu vários outros títulos, tá? Ele foi chamado de o abençoado, Bhagavati, o digno de homenagem, ou Araham, o conquistador, ou Dina, o conhecedor de muitas palavras, esse é bem legal, Lokavido. Além do mais famoso de todos, ele ficou conhecido como o Desperto, que em sânscrito se diz Buda. Tamanha a sua fama que o conjunto de ensinamentos que foi derivado da sua prática de meditação ficou conhecido como budismo. Bom,
O budismo, ele, como qualquer outra escola de pensamento, ele foi interpretado e reinterpretado e recebeu diferentes versões. É interessante que vocês atentem para isso. Existe uma pluralidade de ideias e de escolas filosóficas no Oriente, desde a antiguidade, ou pelo menos naquilo que nós chamamos de Oriente hoje, muito maior do que havia nisso que a gente chama de filosofia ocidental. A diversidade era maior. É claro que com a modernidade e depois da modernidade, as escolas filosóficas também se multiplicam por aqui, né? Mas a princípio era uma coisa muito comum, né? Que as tradições sapienciais, que as escolas de pensamento, elas fossem migrando no espaço e no tempo e fossem sendo modificadas, né? O budismo, é claro, passou por isso, né? Uma das primeiras é o que a gente chama de escola Theravada, ou do budismo Theravada, é a escola dos anciãos. Uma escola que ela se desenvolveu, sobretudo, no Sri Lanka e nos países do Sudeste Asiático. Tá? Isso já a partir do segundo século antes da Era Comum. Tá? Depois apareceu o que a gente chama de budismo Mahayana, o budismo do grande veículo. Tá? É uma tradição que ela aparece na transição entre o último século antes da Era Comum e o primeiro século depois da Era Comum. Tá? Quando eu falo Era Comum, eu estou falando antes e depois de Cristo, sem a referência a Cristo, tá? Por uma opção pessoal minha. Tá? O budismo Mahayana, que é, no fundo, um dos mais populares e um dos que mais se ramificou. Tá? Já a partir do quinto século, já da nossa era, no período que aqui a gente começa a identificar como Idade Média, apesar de lá eles terem ali outras nomenclaturas, surge o budismo Vajrayana, que é o budismo do veículo do diamante, que ele também dá origem a uma série de outras escolas, como, por exemplo, o budismo tibetano, que deriva dessa interpretação do veículo do diamante. O budismo tibetano, que, por exemplo, foi onde o monge Lama Dondo, cujo nome religioso é Tenzin Gyatso, foi treinado. Né? Vocês conhecem ele como o 14º Dalai Lama. Tá? Ele vem dessa tradição. Né? Bom, e aí o que acontece? Por volta, mais ou menos, do quinto e do sexto século, né? Conta-se que um monge indiano chamado Bodhidharma migrou para China. Nós não temos muitas informações sobre o Bodhidharma, tá? Ele é uma figura que a gente pode considerar semi-lendária. O que isso significa? Isso significa que existem registros de que, de fato, houve um monge indiano que se mudou para a China chamado Bodhidharma, mas a gente não sabe se as histórias que são atribuídas a ele, elas dizem respeito todas a um mesmo monge ou não, se elas são verídicas ou não, e se os ensinamentos que são atribuídos a ele são de fato dele ou não. Isso para nós não interessa, em absoluto. Aqui a gente simplesmente assume a figura do Bodhidharma como essa personagem que saiu da Índia, foi para a China, e que chegou no sul da China, e que começou a repensar e retraduzir o budismo. Existe uma história, uma das histórias mais famosas, que é o encontro do Bodhidharma com o Imperador Wu. O Imperador Wu era muito famoso no sul da China por ser um grande patrocinador do budismo. Então ele gastava muito dinheiro com templos, rituais, treinamentos de monges e coisas do tipo. E quando ele recebeu o Bodhidharma, né, reza a lenda, que se deu a seguinte conversa. Ele contou tudo que ele já tinha feito pelo budismo, em termos de investimento, e perguntou para o Bodhidharma: qual é o mérito religioso dos meus esforços em nome do budismo?
E Bodhidharma respondeu: nenhum. E o imperador Wu ficou meio bravo e perguntou para ele: escuta, quem é você para dizer tal coisa? E Bodhidharma respondeu: não sei. Bom, fim da história. Tem uma outra história. Bodhidharma ficou muito desapontado com essa recepção do budismo na China e se retirou para uma caverna e lá ele ficou meditando. Né? E contam que um sujeito chamado Huike soube que ele estava lá, queria se tornar seu discípulo e começou a perturbar a vida do Bodhidharma para ser ensinado, e o Bodhidharma sequer se mexeu. Transtornado, Huike decepou o próprio braço, cortou o braço fora. Aí ele chamou a atenção do Bodhidharma e perguntou: tá bom, o que você quer? Você quer meditar comigo? Então senta e medita. E Huike virou para ele e disse: escuta, a minha mente não está em paz. E ele pede ao Bodhidharma: por favor, pacifique a minha mente para mim. E Bodhidharma respondeu: ok, então me traz aqui a sua mente que eu pacifico ela para você. Huike respondeu: mas eu não tenho como, a mente não é uma coisa que eu encontre, que eu pegue, que eu possa trazer aqui para você. E Bodhidharma então respondeu: ótimo, então eu já pacifiquei a sua mente. Fim de história de novo. A gente não sabe o quanto que essas histórias são verdadeiras ou não, mas isso não importa. O que importa para nós é o seguinte: esse formato que vai se consolidar como uma tradição que coloca toda a ênfase do budismo, não nos rituais, não na entoação dos cantos, no estudo dos sutras, nos comentários escritos. É uma tradição que vai colocar toda a ênfase naquilo que o Buda praticava, dhyana, a meditação, e que os chineses traduziram como Chan. O Chan, o budismo Chan chinês, ele possui algumas características interessantes. Né? Em primeiro lugar, existe uma herança de algumas questões que são da ordem da recepção do budismo Chan, da tradição indiana, como, por exemplo, uma recepção da ideia de inefabilidade, né? Uma ideia que deriva do Ulankavatara Sutra, cujo ensinamento, de forma porcamente resumida, um dos ensinamentos vai postular que as coisas do mundo, na verdade, são apreensões da mente, nada mais do que isso. Elas são desprovidas de substância. A filosofia ocidental vai demorar muito tempo para chegar a essa conclusão. A consequência é que, no fundo, a mente tão pouco possui substância. Né? E o princípio mais importante, a ideia central de que, no fundo, tudo é vazio de substância. Isso é o que eles chamam de princípio do shunyata, da vacuidade. Existe, para quem se interessa, não sei se existe tradução para o português, mas tem uma tradução para o inglês que foi feita pelo Suzuki, desse sutra. Bom, se vocês colocam isso, se vocês pegam isso e transportam para essas histórias que a gente já acabou de ouvir, vocês começam a entender um pouquinho melhor o porquê que o Bodhidharma responde que ele não sabe quem que ele é. Porque ou pede para que a mente seja trazida, então, para que ela possa ser pacificada. Porque a ideia é de que, escuta, isso não tem substância. Do que você está falando? Eu não tenho como afirmar essas coisas. Isso também vai ser muito interessante para a gente pensar uma outra coisa que está muito na moda, que é a ideia de autoconhecimento. Depois a gente conversa mais sobre isso. Eu acho uma ideia simplesmente pavorosa. Uma outra característica muito forte do budismo Chan chinês é a transmissão direta de mestre para discípulo. Tá? Uma transmissão na qual se medita sozinho, no máximo em companhia do mestre. Né?
e que dá toda a ênfase para essa meditação, né? É uma meditação que, como eu já disse, abandona os entoamentos dos cantos, os sutras, tem uma tendência a um certo escapismo, né? Uma tendência a um isolamento, que no fundo tem a ver com uma rejeição dos fenômenos da vida cotidiana, não propriamente uma rejeição do mundo, mas uma rejeição dos valores desses fenômenos, né? Ou dos valores que nós imputamos aos fenômenos da vida cotidiana, né? E é claro, a maior e mais importante característica são as técnicas radicais, que são chamadas de Goan em chinês, Koan em japonês, que significa simplesmente um caso público, né? um caso de conhecimento do público, né? Que são essas histórias que eu acabei de contar para você do Bodhidharma. É uma série de perguntas, são uma série de escritos, são uma série de, às vezes, versos que configuram a grande característica dessa escola. Bom, vamos dar um pulo agora no espaço, no tempo, de novo, para o Japão do século XIII. Tá? O que acontece? Também não sei o quão familiarizados vocês estão com a história do Japão, mas o Japão, na transição do século XII para o século XIII, estava passando por uma grande revolução social. Ele entra em, se eu não me engano, 1185, no que se chama de período Kamamura, no qual se institui um governo caracteristicamente feudal e militar, né? Um governo que começa a articular as coisas de outra maneira, e para acompanhar esse movimento, os templos e as escolas budistas também começam a seguir mais ou menos nessa mesma linha. Inclusive, os monges começam a se armar. A ideia do monge samurai é mais ou menos dessa época. Monges armados, monges que vendiam os serviços, os rituais, os ícones para os senhores feudais, e lucravam com isso e mantinham o templo com essas vendas. E essa época ela costuma ser chamada por alguns de o período do declínio do budismo japonês. Tá? Um dos monges que não gostava muito disso, que achava que isso era um afastamento total do que era o ensinamento budista, era o sujeito sobre o qual nós já falamos no começo, Dogen. Ele não gostava muito do que ele via, né? Assim como o Bodhidharma não gostou muito do que ele viu na China quando ele chegou lá. O que o Dogen fez? Ele foi para a China estudar. E a China era sempre a fonte dos recursos de instrução para o budismo japonês. Né? O budismo chega no Japão tanto pela China quanto pela Coreia, mas a princípio a China era aí o grande lugar para ir se você queria estudar budismo. Dogen foi ele tinha sido treinado, na verdade, numa outra escola, na escola Tendai de budismo, que tinha sido fundada, se eu não me engano, no século IX, enfim, ele foi para a China estudar, e lá ele encontrou um mestre que se chama Chantong Rujing. Chantong Rujing era um mestre do budismo Chan, chinês, com o qual Dogen estudou e de quem ele recebeu aí o título de patriarca, de mestre. Bom, ele recebeu seu treinamento de Rujing, depois ele voltou para o Japão. Né? Ele voltou para o Japão e ele se tornou responsável por um templo perto da cidade de Kyoto. E quando ele iniciou as suas atividades, ele deu o seu primeiro sermão. E o primeiro sermão de Dogen dizia o seguinte: eu não fui a muitos monastérios enquanto estive na China. Só por acaso encontrei meu último mestre, Chantong Rujing, e prontamente apreendi que os olhos são horizontais e o nariz vertical.
totalmente livre de qualquer engano por parte dos outros, eu voltei para casa com as mãos vazias. Portanto, eu não tenho um único fio de cabelo do Dharma do Buda. Agora, enquanto passo meu tempo, eu aceito o que vier. Essa é a hora de vocês lembrarem a primeira história que eu contei para vocês, né? Que dizia uma coisa muito parecida. Olhos são horizontais e o nariz vertical. Na verdade, é a mesma história. É a mesma história, sobretudo porque eu falei que ele havia alcançado a iluminação com o mestre Myojo, que nada mais é do que a tradução para o japonês de Tiantong Rujin, são a mesma pessoa. Tá? Além disso, quando nós falamos em dhyana, quando nós falamos em chan, quando nós falamos em meditação, nós dizemos dhyana em sânscrito ou em Pali, nós dizemos chan em chinês e nós dizemos zen em japonês. É a tradução direta. Tá? Começaram a ligar os pontos agora, imagino, né? Então, no fundo, o que acontece é que a história, no fundo, é o primeiro sermão que ele deu, e que foi contada e recontada de formas diversas e que acabou se tornando uma história zen. Só que na história tem uma parte que não tem no sermão, né? Que diz o seguinte, que o camponês ele fica transtornado e ele fala, escuta, mas isso não tem nada a ver com o budismo. E Dogen responde, de fato, não tem, você tem razão, sobre o budismo mesmo eu não aprendi nada. Esse é o pontapé do mestre Zen. Tá? É aí que pega. O desenrolar dessa história que não está no sermão, no fundo, uma maneira de aplicar essa técnica que a gente estava falando do Bodhidharma, essa técnica radical, né? E que tem um propósito, é claro. Né? Só que o sermão ele não acaba aí também. Eu ocultei para vocês de propósito a última parte do sermão. A última parte do sermão é um poema que diz o seguinte: toda manhã o sol acende no leste, toda noite a lua descende no oeste. As nuvens retiram-se, os ossos das montanhas ficam expostos, a chuva passa, as colinas ao redor estão baixas. Como é isso, então? Pausa por um momento, ele continua. Conhecemos um ano bissexto a cada 4. Os galos cantam às 4 da manhã. E é assim que termina o sermão. Vamos para pensar um pouquinho. Por que disso? Para nós, a questão mais interessante do ponto de vista filosófico é entender que existe um recurso a formas narrativas não convencionais. No caso da história, um pontapé. No caso do sermão, um poema. Tá? Isso não é alheio à nossa tradição, se a gente parar para pensar, ou a tradição que a gente acredita que é nossa, a tradição helênica grega de filosofia. Vamos lembrar que Parmênides nunca escreveu um tratado sobre o ser, ele escreveu um poema sobre a natureza. Né? Vamos lembrar que Platão escreveu diálogos, Platão não escreveu monografias. Vamos lembrar que Pitágoras e Sócrates sequer escreveram. Pitágoras tem controvérsias, tem gente que acha que ele escreveu e se perdeu, mas enfim. Na nossa antiguidade, isso também era um recurso utilizado. Não tinha, ainda não existia a BNT naquela época. É claro que se vocês hoje apresentarem um poema no lugar de uma tese, eu acho pouco provável que vocês consigam o título de doutor em filosofia. Mas nunca se sabe. Né? A questão é que por que existe esse recurso? Eu vou oferecer para vocês uma resposta de um filósofo japonês contemporâneo, chamado Keiji Nishitani. Ele nasceu em 1900, morreu em 1990, ou seja, para os nossos padrões, para quem estuda filosofia, ele é um filósofo muito recente.
Se alguém aí for do campo da ciência sabe que um trabalho de 3 anos atrás é considerado já ultrapassado, né? Na filosofia, é uma obra de 1961, como a dele, que eu estou trazendo aqui, é uma obra super recente. Né? Eu vou me apropriar de uma explicação dele, que está numa obra que se chama Shukyo Towana Nikka, cuja tradução é O que é religião? Essa obra ela foi traduzida para o alemão, Was ist Religion, ao pé da letra, mas ela recebeu uma mudança no seu título, tanto em inglês quanto em espanhol. Em inglês ficou Religion and Nothingness, em espanhol ficou La Religión y la Nada, a religião e o nada, ficaria em português. Então, se forem as línguas mais acessíveis para vocês, esse é o título que vocês vão encontrar. Tá? Eu não sei como foi traduzido para o francês, na verdade eu nunca nem vi uma tradução para o francês dessa obra, mas, enfim. Vou destacar um trecho que tem aqui da obra do Nishitani, que diz o seguinte: quando nós persistimos em nossa busca pelo que é verdadeiramente verdadeiro, dentre as coisas que são verdadeiras, o verdadeiramente verdadeiro aparece no modo do paradoxo ou do absurdo, sob condições ordinariamente consideradas como contraditórias da verdade, onde a ratio, a razão, é empurrada para o seu extremo. A falta de sentido aparece. E ainda assim, o que aparece enquanto paradoxo, irracionalidade ou falta de sentido é a verdadeira realidade do absoluto. É a vitalidade viva da vida mesma. Ele prossegue fazendo uma ponte com aquilo que mestre Eckhart chama de Leben ohne Warum, uma vida, um viver sem porquê. Mas isso não vem tanto ao caso para nós aqui, esse aspecto comparativo. Bom, o Nishitani ele tem sua própria interpretação para essa passagem do Dogen sobre olhos horizontais e nariz vertical. Né? Mas a questão toda para nós é, então, por que nós recorremos a esse tipo de narrativa não convencional, a esse tipo de estrutura aparentemente paradoxal, muitas vezes, ou poética, ou que é um pouco bruta, né? Porque, bom, não tem outro jeito. Essa foi a grande conclusão de Bodhidharma, em certa medida, do budismo Chan e do budismo Zen. Não adianta falar, não adianta explicar. Não é por meio do caminho discursivo, e aí se vocês retomarem o que eu falei sobre a dhyana, a prática do Siddhartha, vocês veem que o primeiro estágio da meditação é o pensamento discursivo, o primeiro de 4. E é a primeira coisa que ele abandona, o esvaziamento desse pensamento discursivo. Tá? Portanto, se vocês querem chegar naquilo que é mais próprio de uma cessação do sofrimento, no fundo era todo esse o objetivo do Buda, era cessar o sofrimento, não adianta explicar, não adianta falar, não adianta discursar. É preciso criar uma outra maneira, um outro método. Né? As histórias Zen, até certo ponto, boa parte da narrativa daoísta, tanto do Dao De Jing quanto do Chuang-Tzu, fazem parte dessas tentativas. E, igualmente, a sabedoria sufi, a mística judaica, a mística cristã também oferecem para nós, em diversos momentos da sua história, insights nos quais a gente atina para certas coisas. E atinar para certas coisas, às vezes, funciona melhor do que tentar explicar. Se a gente aplicar isso para o dia a dia, fica bastante simples, né? Quantas vezes a gente tentou explicar alguma coisa para alguém, essa pessoa não entendeu, continuou insistindo numa coisa que estava, não sei, fazendo mal para ela,
e ela precisou de um outro tipo de despertar para entender o que estava acontecendo. Tá? Agora, para quê, né? Qual é o caminho? Aonde a gente chega com isso? Em primeiro lugar, a gente sabe que, de fato, existem muitas coisas na estrutura da realidade, na existência humana e na nossa vida, no nosso cotidiano, que são, de fato, absurdas, paradoxais e não fazem o menor sentido. Como a gente lida com elas? Essa é a pergunta. Né? Eu estou me referindo a coisas que são muito simples, hein? Eu quero, mas não quero. Um jovem que tem a oportunidade de, sei lá, pegar uma bolsa e viajar para o exterior, mas ao mesmo tempo ele tem uma oportunidade de assumir aqui alguma outra coisa e falar, puta, eu quero, mas eu não quero ir. Eu amo, mas eu odeio essa pessoa. São paradoxos, são contradições que fazem parte da nossa vida. Quantas vezes a gente já não parou para pensar, escuta, que absurdo que é isso que aconteceu, isso não faz o menor sentido. Sim, não faz o menor sentido. Você vai passar a sua vida inteira tentando entender aquilo e não vai entender, porque não é para ser entendido conforme essa lógica com a qual a gente está acostumado. Quando eu falo essa lógica, eu estou falando da lógica clássica, tá? É claro que existe uma lógica não clássica, uma lógica que não depende de consistência ou inconsistência, ela é paraconsistente, no qual você consegue sim predicar coisas a partir da contradição. Mas o nosso saber canônico predica que se a gente encontrou uma contradição, opa, volta lá atrás e mexe nas nossas premissas porque tem alguma coisa errada. E a contradição faz parte da vida, hein? O absurdo faz parte da vida. Como a gente lida com isso, essa é a questão. Boa parte daquilo que o Nishitani, ainda esse filósofo contemporâneo, compreende por essa passagem dos olhos na horizontal e do nariz na vertical, tem a ver com uma abordagem do mundo, que é uma abordagem não objetificante. É uma abordagem na qual você não objetifica ou você não torna as coisas objeto, e que esse seria, no fundo, o caminho para o qual aponta essa ideia de que os olhos são verticais e o nariz, os olhos são horizontais e o nariz vertical. Eu acabei de subverter toda a coisa, mas, enfim, não importa. Por que não objetificação? Quando a gente fala em objetificar pessoas, isso soa bastante familiar, né? Escuta, você está objetificando essas pessoas. Mas não é só as pessoas, são todas as coisas, é toda a estrutura da realidade. Essa questão da não objetificação, por que isso aparece? Porque, no fundo, a premissa básica é de que não existe essa substancialidade das coisas, essa essência das coisas como a gente costuma procurar. Né? E a essência das coisas, geralmente elas apontam para outro caminho. Né? O que o Nishitani vai mostrar é que se você quiser, então, enfim, despertar a sua consciência, você tem que seguir o caminho da não consciência. Se você quiser, então, compreender o que significa eu, o seu único caminho é seguir o não eu. Por quê? Porque não tem como a essência do eu ser eu. Ele diz que o olho não olha o olho, o fogo não queima o fogo. A coisa, ela não tem condições de se dobrar em cima de si mesma. Você pode até falar, escuta, o olho vê o olho no espelho. Tudo bem, mas não vê o olho como o olho é, né? Vê o olho invertido. Né? Vê numa foto. Vê sob o olhar de um fotógrafo. O fogo é o exemplo mais básico, né? Se o fogo queimasse o fogo não existiria. Para que o fogo possa queimar as coisas, é necessário que, então, ele não queime a si mesmo. Tá? O mesmo raciocínio se aplica a nós. Né? Para que você entenda a si mesmo, é necessário que você entenda que esse si mesmo não está aí para ser entendido. Que, no fundo, é um não si mesmo. Tá? Aí a gente entra nessa questão do autoconhecimento, que é, bom, eu estou, então, tentando me conhecer melhor. Eu sempre costumo dizer, o melhor caminho para você se conhecer melhor é você não se conhecer. Ou melhor, você se fazer de tolo de si mesmo.
aí sim você vai chegar a algum tipo de compreensão mais razoável a respeito daquilo que você está chamando de si mesmo. Todas essas questões, no fundo, elas, na medida em que eu vou falando sobre elas, elas vão se tornando cada vez mais confusas. E eu não sei se vocês perceberam, mas eu vou sendo obrigado a recorrer a algumas sentenças, algumas formas de expressão que não são muito familiares ou que jogam a gente para uma ideia que, como assim? Então, quer dizer que o melhor caminho para se conhecer é não se conhecer? Sim, a gente cai em paradoxo. Mas é isso que essas histórias trazem, tá? Porque, no fundo, a grande questão para nós é que a nossa vida ela é atravessada não só por coisas absurdas, por coisas paradoxais, mas ela é atravessada por muito sofrimento também, né? E esse sofrimento, ele pode ser cessado. Essa, no fundo, foi a questão que levou Siddhartha Gautama a procurar o caminho de uma elevação espiritual, que o levou à prática da meditação, que o levou ao despertar. Né? Uma ideia de que é possível, sim, cessar o sofrimento. As chamadas 4 nobres verdades do ensinamento do Dharma mostra para nós que o sofrimento, ou a origem do sofrimento, é uma ansiedade em relação às coisas do mundo. Né? Uma ansiedade que faz com que a gente fique o tempo inteiro se projetando, se antecipando, e essa ansiedade não faz bem. Tá? Muito bem, ele não diz que as coisas do mundo causam sofrimento, tá? Ele já abandonou a vida ascética, ele não se trata de se desfazer de tudo que você tem. Tá? Mas é uma ansiedade em relação às coisas. Né? E como é que você resolve esse problema? O Buda vai falar do caminho octópolo, de oito caminhos, do pensamento correto, da fala correta, da postura correta. O Dogen, na tradição Zen, também vai explicar como se medita, qual é a postura mais adequada, como você organiza o ambiente para meditar. Existem uma série de recomendações práticas que funcionam muito bem, tá? Mas que visam a ideia de que se você ficar se antecipando, você vai sofrer. Qual é a melhor saída? Você prestar atenção no que você está fazendo. Na hora, no momento, no presente. E por isso que é paradoxal. Porque o presente é paradoxal. Porque ele é incapturável. Porque todo momento que eu tento capturar o presente, ele já é passado. E é com isso que eu tenho que lidar. É nisso que eu tenho que prestar atenção. Na coisa que eu estou fazendo agora. Bom, os desdobramentos disso variam. As técnicas para exercer esse tipo de concentração variam. Mas o que eu queria trazer para vocês é que muitas vezes, o nosso discurso não dá conta. Mas isso não significa que a gente tenha que parar por aí. Tá? Um psicanalista francês, Jacques Lacan, quando abre o seu primeiro seminário sobre os escritos técnicos de Freud, ele faz uma comparação entre o mestre Zen e o psicanalista. Ele diz que o corte que o psicanalista faz é muito semelhante ao corte do mestre Zen. Ele é abrupto, muitas vezes ele não tem sentido imediato, ele às vezes dá a resposta quando a pessoa está a ponto de encontrar a resposta, mas ele surte efeito. Ele causa uma mudança, ele causa uma transformação. E eu acredito que essa seja a nossa questão. Como a gente causa essa mudança, como a gente causa essa transformação. Eu acredito que a gente precise se debruçar um pouquinho mais sobre essas questões. Não só no que diz respeito à nossa vida, mas no que diz respeito à nossa tarefa enquanto estudantes, enquanto pesquisadores, enquanto professores, porque, no fundo, muitas vezes a gente acaba formatando a nossa maneira de pensar e a gente precisa fugir disso, porque pode até estar certo o raciocínio, mas isso não significa que ele vai promover alguma mudança. Muitas vezes a gente acaba surpreendido por coisas completamente lógicas que a gente não esperava.
E se a gente quiser mudar isso, talvez a gente tenha que mudar a maneira como a gente pensa as nossas questões de sabedoria e ensinamento, a maneira como a gente conta a nossa história de sabedoria e ensinamento. Era isso que eu queria falar para vocês hoje. Muito obrigado. Se tiverem perguntas, fiquem à vontade e eu parei por aqui. Obrigada, Luiz Fernando. Parabéns pela palestra. Agora, essa tua fala final me lembrou, né, que a gente podia se auto-intitular nesse projeto aqui, né? Filósofos, aqueles que partem de uma linguagem lógico-conceitual, falando numa linguagem que não é nem um pouco lógico-conceitual, para dizer que a linguagem não conduz a nada. A gente pode intitular, vai botar um subtítulo no projeto, assim, né? Porque realmente tá tudo muito engraçado, porque, né? Ou então, sei lá, embaixo, os antifilósofos, né? Porque não é possível. Tem umas questões aí no chat, mas eu vou roubar um pouco, porque eu queria fazer um comentário e uma pergunta sobre o que você colocou. Um comentário que é outra coisa também que eu achei interessante, porque é uma coisa que vem vindo em várias palestras, né, que estão sendo colocadas aqui, que é justamente essa questão da diversidade do pensamento, né? Então, você colocou isso, né, que assim, a nossa tradição, digamos, greco-cristã, se a gente pode chamar assim, tem muita dificuldade com essa compreensão da diversidade do pensamento oriental. Mas, às vezes, assim, me lembrando da minha palestra na quarta-feira, das questões que foram colocadas, principalmente sobre o cristianismo, né, eu diria que talvez isso seja uma prerrogativa do cristianismo ocidental, né, e principalmente a sua estrutura papista e centralizada, que acaba tendo, entre aspas, é o que também estava sendo discutido, né, na minha palestra, né, que é uma questão de uma teologia, que também não dá em outras vertentes de pensamento para você falar propriamente de uma teologia, isso é muito discutido, até mesmo no Islã e no judaísmo, né? Então, essa não centralização, para quem tem uma autoridade centralizada, é muito difícil de compreender, né, essa diversidade pela não centralização. Então, foi uma coisa que me ocorreu, disso nem ser próprio da tradição greco-cristã, porque a tradição grega também tinha uma certa variedade, né, mas ser, digamos, milênios de uma estrutura centralizada da Igreja Católica, que acaba dizendo, olha, isto é o cristianismo, quando, na verdade, a gente também não tem o cristianismo, né? A gente tem cristianismos, e hoje em dia isso está sendo muito debatido e muito explorado, né? Mas nós temos uma sociedade inteira viciada no rótulo, né? Cristianismo, budismo, islamismo, etc., e sem compreender as nuances, porque essas nuances, durante séculos no mundo, entre aspas, cristão ocidental, foi proibida, né, essa diversidade, ela foi proibida, na verdade, ou seja, isso é muito mais uma questão ideológica e política do que propriamente de uma identidade cultural. Então, eu queria que você comentasse um pouco isso. E outra questão que me chama muito a atenção foi você dizer que essa técnica dos monges guerreiros, né, e você falou especificamente dos samurais, ela data de por volta do século XIII. Eu queria te perguntar se na China ela não é anterior, porque isso é uma coisa que me chama muita atenção, isso é uma coisa que a gente tem presente no Islã, os mosteiros militares, né, desde pelo menos o século IX. Sim. E, inclusive, a mais conhecida de todas, que é a chamada Escola dos Assassinos, do Hassan Sabbah, né, foi século XI e XII. Então, eu sempre achei que isso era uma influência, vamos dizer, mais extrema oriental, e agora, pelo que você está me colocando, me parece o contrário, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho para mim. Tá, essa questão é mais rápida, então eu vou começar por ela. Não que os samurais tenham surgido nessa época, né? Os samurais anteriores, a classe guerreira japonesa anterior, mas essa apropriação da cultura militar
da cultura samurai pelos monges nos seus templos, ela data dessa passagem do que eles chamam de início da era feudal no Japão, né, que é o período Kamamura. De fato, justamente essa, ou seja, porque o que a gente tem são mosteiros guerreiros, eles são ordens religiosas, né? Só que são ordens guerreiras, e isso data, inclusive no norte da África, a gente tem restos, né, dessas construções que eram esses mosteiros, né, que são mosteiros religiosos muçulmanos, mas que são guerreiros, né, e a famosa Ordem dos Assassinos, claro, né, que já é bem anterior, e que todo mundo sabe que é uma ordem, é uma ordem mística, né. Sim, e na China, por exemplo, quando o Bodhidharma chega na China, ele visita o imperador Wu, e depois ele vai para um mosteiro Shaolin, que também é muito famoso por ter uma ordem guerreira muito forte. Existe um aspecto militar da questão, tá, que começa a se desdobrar nesse período medieval, mas existe um outro tipo de compreensão que aí seria de uma arte marcial, que carrega também o marcial, mas com ênfase no arte, que é muito anterior, né, que a própria ideia de um Kung Fu é um treinamento qualquer, um treinamento do corpo. Você tem, por exemplo, um livro belíssimo, se não belíssimo, pelo menos muito divertido, do Eugen Herrigel, que é um professor que foi para a Alemanha, saiu da Alemanha, foi para o Japão dar aula no começo do século XX, que aprende a arte do arco e flecha. Esse livro é bem famoso, A Arte do Arqueiro Zen, onde o atirar tem a ver com toda a maneira como os budistas compreendem a questão. Existe uma historinha sobre isso, que não está no livro, mas que conta-se, que ele chegou lá e ele recebeu um arco, recebeu uma flecha, e ele não viu nenhum alvo. E ele perguntou para o mestre Zen, arqueiro, escuta, onde está o alvo? E o mestre perguntou para ele, escuta, você quer aprender a atirar ou você quer acertar o alvo? São duas coisas diferentes, né? E a conclusão toda é que, no fundo, o arqueiro, a flecha, o arco e o alvo são a mesma coisa, né? O arqueiro Zen nunca erra o alvo, porque o alvo não é uma coisa distinta daquilo que ele está fazendo, essa é a prática da arquearia. Tá? Mas, historicamente, essa onda militarista no Japão começa por aí, começa aí na transição do 12 para o 13. Na China você tem tradições militares também, porque a China tem uma tradição militar muito forte, né? Ao mesmo tempo que eles invadiram muita gente, eles foram invadidos durante toda a sua história, né? Só que a China, eu não sei até que ponto ela poderia ter influenciado para lá ou para cá, porque a China antiga, pelo menos, ela sempre foi muito isolada do ponto de vista cultural, né? Ela sofreu pouquíssimas influências, pelo menos até o século III, século II, antes de Cristo, antes da Era Comum, das culturas ao seu redor, né? As escolas de pensamento, elas todas são muito arraigadas a uma cultura chinesa. Mas eu acho que isso seria uma excelente pesquisa a se fazer. Acho que é um tópico que a gente, inclusive, pode desenvolver melhor, né? Falar um pouquinho sobre a classe dos guerreiros monges, dos guerreiros pensadores, e talvez também, quem sabe, nos desperte para a necessidade de que nós sejamos também um pouco guerreiros hoje em dia. Vamos lembrar que a coisa é tão subversiva que uma das artes marciais mais eficazes, mais mortais, é chamada de arte suave no Japão. Então, você fala, suave, cara? Para aprender a matar uma pessoa, isso é suave? É suave. Mas, enfim, isso é só uma brincadeira. A questão política... sim. No fundo, tem vários cristianismos, tem várias filosofias gregas. Eu fui bastante maldoso com a minha colocação, dizendo que no Oriente tinha uma diversidade muito maior, mas é porque o Oriente, ele foi classificado assim no século XIX por uma historiografia, uma tradição de ciências históricas, que também, de certa forma, formatou o pensamento grego como um grande momento, quando, na verdade, é um momento muito confuso, né? Onde tem escolas muito diferentes, e na medida que você ultrapassa primeiro e segundo séculos, aquilo vai virando uma bagunça,
Então também é bastante diverso, mas o papel que a Igreja Católica, que a Igreja Romana cumpre nesse processo, do meu ponto de vista, eu leio da seguinte maneira: encontra-se o caminho mais eficaz para fazer com que as pessoas fiquem o mais comportadas o possível. Tudo aquilo que causa nas pessoas qualquer tipo de sentimento que fuja da possibilidade de ser controlado, isso deve ser contido. E aí você tem uma seleção de hereges da Igreja Católica que ela deu de presente para nós a lista dos melhores escritores da Idade Média. Todos eles foram ou queimados, ou condenados, ou reprovados, ou atacados, se não nas suas épocas depois. Eles já providenciaram para nós uma bibliografia bastante útil. Por que isso? Porque faz parte daquilo que a gente chama de um processo civilizatório, no qual, ao mesmo tempo que a gente precisa do outro para existir, essa existência com o outro depende que eu deixe de lado muitas das minhas pulsões, muitos dos meus instintos. Eu não posso sair fazendo o que eu quero, senão a minha convivência com os outros fica impossível. Então, criam-se normas, criam-se instituições responsáveis para manter cada um no seu lugar. Se você pegar autores, eu vou citar os meus favoritos, mas é claro, Eriúgena, Dionísio Areopagita, Mestre Eckhart, vamos lá, São João da Cruz, Santa Teresa de Ávila, Ângelo Silésios, mais para frente, já saindo da Idade Média, já no fim também da Idade Média, Fitino, Pico della Mirandola, todos esses autores, eles causavam uma grande perturbação, e a perturbação não é bem-vinda. O nosso problema é que a gente acabou se apegando muito ao saber canônico. A maneira como essa história é contada pelos historiadores da filosofia, sobretudo do século XIX em diante, e, claro, pelos pensadores católicos, como não? E aí a gente acabou acreditando que a filosofia nasceu na Grécia, e a gente acabou acreditando que a Idade Média é um período de trevas, no pior sentido da palavra, e que os principais autores dessa época são Agostinho e Tomás de Aquino, que é um aristotelista, mas que pouca gente sabe, cita mais Dionísio Areopagita do que Aristóteles, quase. Então, assim, é bizarro, mas é também muita falta de crítica de como nós recebemos esses comentários por aqui, né, de como a gente foi ensinado sobre a história da filosofia. É preciso... E isso, a gente se apega a esses saberes canônicos porque eles são mais fáceis. Eles são mais fáceis de serem aceitos, eles são mais fáceis de serem transmitidos. Porque se a gente for entrar em detalhes em cada um desses nomes que a gente citou, puxa vida, a coisa fica difícil. Né? A gente vai começar a fazer as pessoas se confundirem. Né? Quantas vezes, falando da mística cristã, muitos católicos fervorosos ou protestantes fervorosos acabaram questionando as suas fés. Ou às vezes atacando o professor, também acontece, saindo da aula indignados, né? Porque você está trazendo um conteúdo que é desconfortável. Né? Mas, de fato, existe muito mais diversidade no Ocidente do que a gente imagina. Eu tenho para mim, do ponto de vista numérico, que talvez o Oriente tenha tido um pouco mais pelo menos na antiguidade, de difusão de ideias diferentes. Eu acho que isso só começa na Europa a partir da Idade Média. Na Antiguidade, não. Eu acho que na Idade Média é que as ideias começam a se proliferar e as pessoas começam a debater. Tá? Mas isso é uma hipótese muito superficial que eu formulo a partir de algumas preferências minhas. Eu não sei se isso faz tanto sentido do ponto de vista rigoroso. Contaria com pessoas mais dedicadas a esse assunto para me explicarem melhor. Espero ter respondido, professora. Bom, Luiz Fernando, só comentando aí, claro, né? Antes da Idade Média, a Europa não tinha pensamento, era um bando de tribos bárbaras. Então, por favor. Escrevendo poesia e aforismos, né? É isso, talvez, né? Assim,
Nem isso, talvez. Quer dizer, antes da Idade Média, o que a gente tinha não se comparava com as civilizações orientais. E é isso que ninguém para pensar, né? Talvez a coisa seja um pouco mais profunda, né? E só na tua lista, eu acho que você esqueceu do mais esdrúxulo de todos, que foi o Joaquim de Fiore. Sim. E, assim, tem que botar ele nessa lista, por Sim. favor, né? Sim. Sim. Mas, assim, sobre a primeira questão que você respondeu, eu acho que aí a gente tem um excelente projeto de pesquisa, viu, que a gente pode pensar nele seriamente, tá? Sobre a questão dessa relação dos monges guerreiros e arte marcial, etc. Como a gente sabe, Kung Fu não é um nome, é o Wushu, né? Que Sim. já tem a negação já no próprio nome, o vazio no próprio nome, etc. Então, a gente pode brincar bastante com isso, porque é um tema que realmente me atrai. Até porque você tem arte marcial islâmica nessas confrarias que foi perdida, né? A gente tem muito pouco que restou disso daí. Então, é um negócio bastante interessante. Acho que você acabou de dar a ideia de um excelente projeto de pesquisa que a gente pode fazer juntos. Seria legal mesmo. Então, vamos passar aqui para as perguntas do pessoal, porque tem um monte de gente com perguntas aqui. Autoconhecimento é uma praga, cara, pelo menos do meu ponto de vista do século XXI, cara, essa ideia de que você tem que, então, buscar se conhecer melhor, como se você fosse encontrar alguma coisa que, putz, te define pra caramba, e você é aquilo. E esse você é aquilo, não, escuta, não sei se depende da situação. Quando eu estava falando do Zhuangzi, eu toquei bastante nesse ponto, e do quanto que ele faz uma crítica a uma moral da sinceridade, da autenticidade. Eu falei da questão do fingimento genuíno, eu não sei se você estava nessa fala, mas existe toda uma moral do ser autêntico, do se conhecer, e o quanto isso é pesado, porque no fundo a gente joga com as cartas que a gente recebe e a gente interpreta papéis diferentes ao longo da nossa vida, em situações diferentes, às vezes nos mesmos momentos, a gente lida com pessoas, lida com a família de um jeito, com a escola de outro, a universidade de outro, com outros tipos de amigos, a gente é outra pessoa. Isso, de certa forma, foi condenado como se fosse, então você é uma pessoa desonesta, você não é sincero, você não é autêntico. Eu digo, não, essa pessoa é saudável. Porque se você se firmar, não, eu sou assim, eu sou uma pessoa desse jeito, isso é muito limitador, né? Quer dizer que, então, o professor Rubem chegou a comentar em algum momento, né, de não sei quem que escrevia, sempre depois dos seus textos, a professora Cecília deve saber a quem ele se referia, sempre escrevia no final, não me comprometo a pensar da mesma maneira amanhã. Eu não sei se ele se referia à literatura rabínica, quem que era. Mas, de fato, escuta, você vai lidar com as situações sem levar tão a sério esses contextos, porque senão você vai adoecer, né? Eu posso desenvolver isso na medida que você tiver mais perguntas, Débora, mas se eu for fundamentar essa minha crítica ao autoconhecimento agora, a gente vai passar mais 2 horas aqui falando, tá? Mas, enfim, espero que eu tenha mais ou menos te dado uma direção de como eu estou pensando a questão. Tem uma outra questão do nosso amigo... Atropelando um pouquinho. Fica à vontade, né? Eu acho que, assim, só tentando explicar um pouquinho para a Débora, eu acho que a grande questão está justamente naquilo que o Luiz Fernando acabou de colocar, que é o conceito de eu, né? Ou seja, todas essas tradições que a gente está colocando aqui, elas estão questionando esse conceito de eu, não só a linguagem, como esse conceito de eu. Na última palestra que foi a minha, na do Rubem, ele colocou aquilo, ou seja, a explicação talmúdica, ela, de novo, tem essa diversidade, né? Ou seja, cada rabino fala uma coisa e no dia seguinte ele pode falar outra completamente diferente, né? Na minha palestra passada também foi muito claro, ou seja, cada nível de conhecimento você vai destruindo mais esse eu e não construindo. Então, assim, essa questão do autoconhecimento,
né? Assim, você, esse autoconhecimento é para descobrir que não existe esse auto, né? Esse eu. Então, e com certeza, isso daria não só uma palestra, mas eu acho que daria, assim, um calhamaço. Não é uma coisa tão simples, mas é nesse sentido, ou seja, não sei se você concorda, Fernando, mas muito mais nessa questão do questionamento do conceito de eu mesmo, sim, que na nossa sociedade atual é muito celebrado, né? E quanto mais autoajuda a gente vai, mais a gente vai para esse lado e as coisas vão caindo de nível cada vez mais nesse sentido, ou seja, quem é esse eu? O que é esse eu, né? Eu tenho, além dessa crítica, eu falei sobre isso uma vez, e eu sei que foi gravado, eu não sei se está no YouTube, mas eu falei sobre isso uma vez na USP, mas foi uma fala que não foi tão interessante, porque eu estava com uma puta ressaca, então eu não, sabe, não falei nada muito coerente, mas eu cheguei a tocar nesse assunto, mas é um tema que a gente pode desenvolver melhor. Eu vou só jogar uma coisa para você, talvez, refletir, se você quiser, que é muito polêmica, eu não vou nem desenvolver esse assunto aqui, que é a questão de gênero, tá? Pensa que o quanto o autoconhecimento durante tanto tempo foi vinculado à identidade biológica e não à identidade psíquica da pessoa, e o quanto que o eu era restritivo do que a pessoa de fato sentia. E quantas vezes você acaba se definindo e isso não tem nada a ver com o que você de fato sente ou o que você de fato deseja. Isso é uma implicação prática, tá? Eu tô saindo aqui do campo que é mais próprio da mística e tô indo para problemas mais práticos, que também é possível fazer isso, tá? Mas só só jogar para o universo, assim, vocês pensam sobre isso. Sim, posso. Existe uma coleção, deixa eu ver se ela tá aqui. Tá aqui. Que foi organizada por um filósofo japonês chamado Takeuchi Yoshinori Takeuchi, que se chama A Espiritualidade Budista. Muito cuidado, espiritualidade aqui não tem a ver com nada do que a gente entende por esses conceitos New Age, se refere ao conceito de bala em sânscrito, que tem mais a ver com um cultivo, com uma prática. É uma coleção que tem 2 volumes, foi publicada pela editora Perspectiva, em 2006, devem ter novas edições, vocês devem estar vendo isso espelhado, se eu não me engano, porque eu não sei arrumar minha câmera para ela ficar do lado certo, tá? Mas esses 2 volumes, o primeiro fala sobre Índia, Sudeste Asiático, Tibete e China primitiva, e o segundo livro fala sobre China mais recente, Coreia, Japão e mundo moderno. Eu acho um excelente começo. E a partir daí você vai encontrar, são vários capítulos de livros, escritos por vários autores diferentes, em sua grande maioria estudiosos, sua grande maioria convidados da equipe do Instituto Nanzan de Religião e Cultura, que fica em Nagoya, tá? E que dentro desses capítulos você vai encontrar uma série de referências bibliográficas e notas de rodapé que vão te jogar para tantas outras referências, mas em português eu acho essa coleção excelente para começar, tá? Fora isso, a editora Cultrix publica, assim, há muito tempo já, uma série de livros sobre isso, mais ou menos adequados, tá? Mas alguém me perguntou se existe reunião de história zen. Isso, existe. O professor Ricardo Gonçalves, professor já aposentado, monge também, ele tem esse livrinho aqui, Textos Budistas e Zen Budistas, onde ele fez essa coleção, se eu não me engano, na década de 70, vou até ver aqui, não, na década de 80, estou voltando muito. Em 87 a primeira edição, essa que eu tenho é de 93, devem ter outras. É uma coleção que tem várias histórias várias histórias do budismo Chan, tem traduções do Dogen, de sutras, de alguns escritos, e uma introdução escrita pelo professor Ricardo Gonçalves. Do ponto de vista do rigor acadêmico, o que ele tinha em mãos, o que ele tinha de ferramenta naquela época para fazer esse trabalho, é muito diferente do que a gente tem hoje. Então você vai encontrar Dogen escrito às vezes com 2 Os, uma transliteração mais antiga que não se usa mais, alguns termos
que ele traduziu certamente porque eram mais familiares para nós, mas que já não são mais usados, que causam alguns problemas conceituais, tá? Mas tudo bem, tá ali. E se você procurar na internet também, você deve achar aí um bom material, um vasto material sobre isso. Rodrigo de Almeida. Qual a posição do budismo quanto à existência de um Deus criador? Rodrigo, não tem posição sobre um Deus criador, tá? Não é uma religião teísta, nesse sentido clássico que a gente fala de teísmo, tá? Isso é uma coisa mais do hinduísmo, mas mesmo assim o hinduísmo é muito metafórico, muito metonímico. Não crença, alguma explicação quanto ao início de tudo? Então, a explicação é a seguinte, Rodrigo, o início de tudo não tem início de tudo, tem um ciclo perpétuo de nascimento e morte, que eles chamam de samsara. Tá? Você encarna e desencarna, encarna e desencarna, e o que define se você vai encarnar bem ou se você vai encarnar mal é o que eles chamam de karma. Isso também tem um peso metafórico, que diz, e toda a ideia do Buda é se livrar desse ciclo de nascimento e morte, tá? Que é muito mais simples no sentido cotidiano, para além dessa mitologia da eterna reencarnação, que é, escuta, assuma a responsabilidade pela porra da sua vida, senão vai dar merda. É isso que eles estão falando em bom português, tá? Se você fizer uma besteira aqui, lá na frente você vai sentir o peso disso. Very bad karma. Entendeu? Se você começar a fazer mal para um monte de gente, não é que você vai encarnar como uma lagarta na sua próxima vida, é porque essas pessoas vão se voltar contra você e você vai se ferrar, amigo. Então é essa a ideia por trás. Como começaram as coisas, qual é o início do universo? Escuta, essa questão não é nem tão importante, tá? Se isso é uma angústia existencial, o que vai acontecer vai ser que, bom, escuta, não existe início. Essa vai ser a resposta. Tá. Eu não sei se você percebeu, Gabriel, mas assim, tudo o que vai sendo contado a partir do Chan e do Zen são maneiras de subverter, são recusas ao sistema, tá? E um dos princípios mais importantes para evitar o karma ruim, diga-se de passagem, é o que eles chamam de ahimsa. Ahimsa é literalmente não violência ou não agressão, e é também uma marca de sapatos veganos muito legal. Eu costumo comprar com eles. E ahimsa é o princípio da não violência, que faz com que você evite acumular uma série de consequências negativas que podem se desdobrar a partir do momento em que você é uma pessoa agressiva e violenta e agride os outros. E nesse sentido, o Mate, o Buda, é a subversão desse princípio, tá? Para mostrar principalmente que não se trata de uma questão moral, tá? Inclusive nem para nós se trata de uma questão moral, se você parar para pensar, Gabriel, porque a própria ideia de que a gente é proibido de matar, essa ideia nem existe para nós. Tá? A gente não é proibido de matar, não está na Constituição que a gente não pode matar, a gente pode, só que a gente vai ter que lidar com as consequências, a gente vai preso e a gente vai pegar um bom tempo de cana aí, mas não tem nem como proibir as pessoas de fazerem isso. O ponto todo é que é um tipo de subversão da doutrina da não violência, da não agressão, tá? Para mostrar que não se trata de uma questão moral. Eu costumo ler nessa chave, eu sei que o Nishitani também, na verdade ele tem uma explicação mais idealista, mas o Stephen Hines, se não me engano, lê também nessa chave. Tá? Mas você sempre vai encontrar esse tipo de subversão no Zen, né? O discípulo que chega e pergunta para o mestre, já fiz já fiz todas as minhas leituras, já decorei todos os sutras, já estudei, já entendi, mesmo assim eu não atingi a iluminação. E o mestre pergunta para ele de volta, escuta, você já tomou café da manhã? Ele fala, sim, mestre. Ele falou, então vá lavar as tigelas. Esse tipo de choque que faz com que a pessoa atine para o fato de que ela está se preocupando com uma coisa muito além, também é uma maneira de você subverter a doutrina, do tipo, escuta,
primeiro cuida da louça suja, depois você volta aqui e estuda comigo. Eu estou fazendo uma leitura bastante subversiva, tá? Eu estou trazendo para uma linguagem quase de boteco, não se assustem, mas assim, eu acho que é uma maneira de entender a coisa também que é coerente com o propósito. Isso me lembrou de uma história, Sofia, maravilhosa do cara cujo mestre é um cachorro, né? Que foi esquecido pelo mestre. O mestre morreu, ele passou a vida inteira esperando o mestre, né? Ele queria estudar com um cara muito, digamos, famoso na época. E aí o mestre um dia passou pelo vilarejo que o cara estava, o cara disse, nossa, mestre, eu sempre quis estudar com você. Aí ele olhou para um cachorro vira-lata que estava do lado e falou, olha, então aprende primeiro com esse cachorro, aí depois, quando eu voltar, você vai estudar comigo. E nesse meio tempo o mestre morreu, né? E o cara morava num vilarejo longe e não foi avisado da morte do mestre, ele foi a vida inteira, né, seguindo o cachorro e aprendendo com o cachorro. E ele se tornou um místico muito importante, um santo na comunidade, todo mundo ia lá, se aconselhava com ele, etc. E aí as pessoas começaram a perguntar, mas quem foi o seu mestre? Ele falava, o cachorro, né? Então, agora eu me lembrei dessa, porque realmente tem tudo a ver com o que você colocou, quer dizer, não é colocar numa linguagem muito chula, é que esta linguagem do mundo real é que é a linguagem dos verdadeiros mestres, né? Assim, e é a linguagem dessas histórias que a gente vai apresentar. Essa é uma que eu adoro, que é assim, não, quem foi seu mestre? Esse cachorro. Tá vendo vira-lata aqui do lado? Foi esse cachorro vira-lata aqui. Né? E realmente, né, o mestre dele foi o cachorro. Mas no fundo é isso. São coisas que têm a ver com a gente. Eu, pelo menos, costumo ler da seguinte maneira. A mística é a tradição mais radical em termos de forçar os pensamentos para além dos seus limites. E, ao mesmo tempo, ela é a que mais pode se aproximar da nossa vida cotidiana e prática. Sem a menor sombra de dúvidas. Tá? Porque, às vezes, a gente começa a falar de um monte de coisas que parecem que são muito abstratas, mas elas têm muito a ver com a nossa vida. Né? E na mística cristã, então, nem se fala. Mas a gente tende a desconectar uma coisa da outra, elas não estão desconectadas. De novo, eu sempre piso no calo de algumas pessoas com essa história do autoconhecimento. Não, Silmara, pelo menos não do ponto de vista dessa tradição que a gente está conversando agora. Não se trata de dominar os próprios impulsos. Dominar os próprios impulsos, no fundo, leva a gente a, basicamente, o que a gente estava falando sobre a maneira como a Igreja Católica foi calando uma tradição que às vezes a gente costuma chamar de tradição negativa. Eu gosto de chamar de tradição negativa, porque aquilo incomodava. Não é dominar os próprios impulsos. Existe sim uma questão de você não dar tanto valor a, por exemplo, uma série de prazeres, não porque são impulsos, mas porque muitas vezes você não precisa deles, você se ocupa deles porque você comprou aquela ideia, mas você não precisa deles, tá? Mas se você tentar dominar os seus próprios impulsos, a tendência é a oposta, que você passe muito mal, tá? Se você tentar colocar dentro de uma caixinha e dizer isso aqui eu não posso, isso aqui eu não faço, a tendência é ao adoecimento e não nenhum tipo de despertar. Tá? No fundo, a nossa civilização se constrói em cima disso. Né? Do ponto de vista analítico, esse dominar os próprios impulsos, é claro que você não vai sair por aí fazendo o que você quer e matando as pessoas, e, enfim, não, né? Tem uma sociedade. É o que o John Tzu fala, quer dizer, você não vai negar as regras do jogo, você vai jogar conforme as regras do jogo, mas você vai não levar aquilo tão a sério, você vai entender que essas regras são arbitrárias, que elas foram inventadas e que você não precisa levar as suas emoções, o seu afeto conforme essas regras. Então não é dominar os próprios impulsos, é estar de bem com os seus próprios impulsos, é saber que está tudo bem ter impulsos, que todo mundo tem impulsos, que todo mundo tem desejos, que todo mundo tem sonhos esdrúxulos e que está tudo bem. Não, isso não é nenhum problema. Tá? Isso é mais próximo.
né? E a meditação, no fundo, tem a ver com concentração, tá? Concentração e foco no que você se propõe a fazer, em tudo que você se propõe a fazer. Não só no momento da meditação, mas o momento da meditação costuma ser breve, para quem começa a meditar, muito breve, e a ideia é que você vai estendendo isso, não estendendo apenas o período em que você medita, né, mas estendendo esse estado meditativo para as outras coisas que você faz. Aí entra a minha crítica ao mindfulness, né, que, aliás, é terrível, uma tradução terrível para uma palavra que significa, na verdade, relembrar. Mas é isso, mindfulness, concentração para ser mais produtivo. Não, é o contrário disso. Não é para ser produtivo. É para você não se preocupar com produtividade nenhuma, é para você se preocupar com o que você está fazendo agora. Meditação para relaxar. Não, pelo amor de Deus. Qual é o título que o cara recebeu? O desperto, é o oposto de relaxar. Também você não relaxa, isso é coisa de autoajuda. Eu ia falar, mas eu não vou. Isso é coisa de autoajuda, né? Meditei para relaxar. Não, você medita para acordar. Né? A ideia é oposta. Tá? Mas não é dominar os próprios impulsos, não faça isso com você mesmo. Cara, vocês estão exigindo muito de mim que eu comente literatura e poesia e sim, tem, né? De certa forma você vai encontrar, Marcos, referências, historinha, um Cohen ocidental, né? Eu já falei isso aqui, né? Da ideia de que conta-se que Deus distribuiu todos os talentos para todos os artífices e quando chegou a vez do poeta, o saco de talentos dele acabou e ele não tinha nada para dar para o poeta. E o poeta falou, e agora, o que eu faço? E Deus falou, bom, você vai ficar sem talento, mas você vai poder conversar comigo a hora que você quiser. A poesia, ela consegue dizer coisas que o discurso lógico não consegue. Então você vai encontrar na poesia várias referências, independente do poeta que você procurar, né? Aqui, tá? É uma coisa que é uma observação que eu sempre faço. Quem quiser tentar esse tipo de relação ou se iniciar aí nesse tipo de relação, eu sugiro ler o Thomas Merton, né? Porque o Thomas Merton, ele justamente faz essa ponte de que aquele que tem um pé na mística, na verdade, ele está para além das religiões, e não importa se a tradição é ocidental ou oriental, mas digamos, isso acaba penetrando, né? E é uma brincadeira que eu sempre faço, os místicos de todas as religiões, eles se entendem, porque eles não se entendem pela linguagem, eles se entendem por outra coisa, eles se entendem pela experiência. Então, assim, quem gosta de fazer esse paralelo, digamos, né, da literatura ocidental com o budismo, com não sei o quê, eu sugiro sempre ler um pouco do Thomas Merton, porque eu acho que ele é bom nisso. Sim. Ele dá uma perspectiva que atravessa um pouco essa falta de conexão histórica ou geográfica ou de linearidade entre as coisas, eventualmente. Não sei se você concorda comigo, Luiz Fernando. Eu concordo, e eu acho que sempre que vocês se perguntam, bom, isso é um procedimento que eu acredito que funcione para mim, tá? Mas talvez funcione para vocês também. Às vezes é mais importante você estudar alguém que articula questões parecidas com as que você está querendo articular, do que encontrar referências específicas, se existe de fato. Deve existir, hein? Estudos sobre, não sei, Fernando Pessoa e o Zen. Deve ter, cara. Tem estudos sobre tudo hoje em dia. Mas, assim, se você lê um autor como Thomas Merton, às vezes você adquire algumas ferramentas epistemológicas, algumas maneiras de pensar que vão te ajudar a desenvolver. E aí, o que você vai fazer? Escreve, coloca no papel, pesquisa, mostra para as pessoas. Não sei, talvez você possa me responder essa pergunta melhor do que eu, hein? Dependendo do que você desenvolver e de como você argumentar.
né? Isso que é legal da nossa troca, né? Quem sabe nas próximas palestras você não traga essa questão, não sei, os nossos e-mails estão disponíveis no site do NUR, manda uma mensagem, entre em contato, manda um rascunho, que seja, e a gente vai debatendo, é assim que a gente constrói uma comunidade pensante, né? Que é uma coisa que a gente está precisando muito.